Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou estudante do ensino médio e hoje a gente vai estudar a Idade Antiga, começando pelo Egito. Então, vamos historiar a história. Bom, primeiramente pessoal, a gente tem que entender o período de duração da Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa no ano 4000 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Bom, antes da gente estudar Egito, a gente tem que saber sobre duas coisas: a economia deles e a localização. Então vamos começar pela localização, depois vamos para a economia. A localização do Egito Antigo é no nordeste da África e ele fica entre dois desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia. Como ele fica entre dois desertos, ele acaba ficando isolado geograficamente. Com isso, o Egito ele vai ser uma área onde não tem muitas invasões, depois de um certo período, é claro, que vocês vão estudar comigo agora. Segundo ponto é a economia. A economia deles era baseada no artesanato e no modo de produção asiático. Como que era o modo de produção asiático? Bom, o modo de produção asiático vai ter uma terra, essa terra é propriedade estatal, mas vai ter um pessoal trabalhando lá, a população vai trabalhar lá. E isso a gente chama de servidão. E aí, esse pessoal vão trabalhar, vão produzir, e a produção deles vai ser para todo mundo. E o que sobrar vai ser pago para o Estado como imposto. Então, esse tipo de servidão a gente chama de servidão coletiva. O Estado ele pode usar essa produção excedente de duas maneiras. A primeira é fazer comércio com outros povos para trocar por outros produtos. E a segunda maneira é economizar. Eles vão guardar para quando tiver dias de necessidade, onde eles vão estar passando fome, tem ali uma produção para alimentar eles. Bom, o primeiro período do Egito é chamado de período pré-dinástico, do ano 5000 a.C. até o ano 3200 a.C., mais ou menos. Nesse período, o Egito ele não era consolidado. O Egito era várias tribos, várias comunidades independentes, onde cada comunidade eles tinham suas próprias leis, o seu jeito de viver, mas como eles viviam ao longo do Rio Nilo, eles tinham culturas muito idênticas, eles tinham culturas semelhantes, por isso que futuramente eles vão se unir. Mas cada comunidade independente recebe o nome de nomo, e cada nomo tem um nomarca. O que é o nomarca? Ele é o chefe daquela tribo, daquela comunidade, ele é a autoridade máxima. Ele é o chefe jurídico, político e militar. Essas comunidades que viviam separadas, elas vão se juntar, só que elas não vão formar o Egito ainda, mas vai formar dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Para entender qual que era o reino do Baixo Egito e do Alto Egito, a gente tem que imaginar o Rio Nilo. O Rio Nilo ele começa alto e depois ele vai descendo a montanha até desaguar. Esse curso dele a gente chama de o alto curso do Rio Nilo, quando ele está em cima da montanha, quando ele está alto. E o baixo curso a gente chama quando ele está baixo, quando ele está quase desaguando. Então, o reino do Baixo Egito fica perto da onde ele deságua. E o reino do Alto Egito fica perto da onde ele nasce, da nascente. Então, essa é a localização do reino do Baixo Egito e do Alto Egito. Isso muda quando o rei Menes do Alto Egito resolve unificar os dois reinos, centralizando a política egípcia. Isso ocorre no ano 3200 a.C., acabando o período pré-dinástico. Agora inicia o período do Antigo Império, que vai do ano 3200 a.C. até o ano 2200 a.C. Nesse novo período,
o Egito ele se torna um império por causa da extensão dele. Antigamente ele era um reino, por quê? Porque era muito pequeno o território. Quando o território é pequeno, se chama reino. Agora que unificou os dois reinos, formou um império, que é o quê? Um território grande, aí a gente chama de império. Aí o Império Egípcio adota um sistema político de monarquia despótica teocrática. O que é isso? Vamos entender. Monarquia é porque tem um monarcas, então tem um imperador, um líder central que controla todos os poderes. Despótico é que esse rei tem um regime autoritário, um regime muito opressor. E teocrático é que o Estado e a Igreja são uma coisa só. Então, o monarca, ele era também o quê? O líder religioso, ele que cuidava da religião e da administração estatal. Então, quando você analisar o antigo Império Egípcio, você vai perceber que não tem uma diferenciação entre igreja e Estado. Os dois são uma coisa só. Esse foi um período de muita prosperidade no Egito. E com essa prosperidade toda, o faraó ele queria demonstrar o seu poder construindo obras para mostrar para os outros povos o quão forte, o quão poderoso ele é. Ele começou a construir muita pirâmide e também construindo muitos palácios luxuosos. Tudo isso para demonstrar o seu poder. Então, o Estado egípcio estava gastando muito dinheiro na construção de pirâmides. E aí eles começaram a não olhar para o povo, para a população, começou a faltar comida. Nisso começou a ter uma revolta. E aí essa revolta tirou o faraó do poder. Então, em 2200 a.C., os nomarcas tiraram o faraó do poder, degolando ele e descentralizando o poder político. Aí no ano 2000 a.C., teve uma nobreza, um pessoalzinho rico do Egito, mais localizado na cidade de Tebas, resolveram unificar o Egito de novo. Assim, vamos reunificar o Egito, centralizar o poder, porque assim a gente vai conseguir administrar melhor. Aquele tempo era bom, vamos voltar ao tempo do Império. Aí a nobreza de Tebas faz a reunificação do Egito, dando início ao período do Médio Império, que vai do ano 2000 a.C. até o ano 1750 a.C. Aí nesse período do Médio Império, os faraós administraram o poder direitinho. Começaram a fazer obras públicas para o bem comum, para o bem do Império. E também teve muita prosperidade, estava fazendo comércio, estava tendo cheia, tinha produto, agricultura, ninguém passava fome, estava tudo lindo e maravilhoso. Porém, no ano 1750, teve um povo chamado Hicsos que destruíram o Egito, tomaram o Egito facinho, moleza. Por quê? Porque esses Hicsos, eles tinham uma superioridade militar que os egípcios não tinham, Então, para eles foram muito fácil tomar o Egito, porque eles já sabiam andar de cavalo. O povo do Egito não sabia andar de cavalo, os Hicsos sim. Além disso, eles já tinham contato com ferro, já estavam na idade dos metais. Com isso, os egípcios foram domados facilmente, eles não tiveram muita resistência. Por quê? Porque os egípcios eles não estavam preparados com invasão. Por quê? Porque eles eram isolados geograficamente, então eles não tinham essa preocupação de serem invadidos e tal, tudo. Mas os Hicsos chegaram junto com os hebreus e conseguiram tomar o Egito dos egípcios. Porém, no ano 1580, os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos e escravizar os hebreus. E como os egípcios conseguiram retomar o poder? Bom, fácil. Sabe por quê? Porque eles começaram a ter contato com os Hicsos. Eles começaram a aprender com os Hicsos. Aí, desse modo, eles começaram a utilizar metais, a construir armas de metais, a andar de cavalo, a usar técnicas militares que os Hicsos usaram. Com isso, eles conseguiram expulsar os Hicsos facinho. Os Hicsos estavam de bobeira lá, achando que os egípcios não iam conseguir expulsar eles. Quando eles menos esperam,
Os egípcios vão lá, expulsa ele e escraviza os hebreus para utilizar como mão de obra. Do ano de 1580 até o ano de 1085 a.C., começa o período do Novo Império, onde o Egito agora tem uma política militar expansionista. Agora que o Egito adotou uma política de se militarizar, ficar forte, criar um exército poderoso, cheio de guerreiros fortes, com armas fortes, e decidiu expandir o seu território além daquelas terras, eles começaram a dominar vários outros lugares, como a Fenícia, a Palestina, a Síria e muitos outros. Porém, todo império militar expansionista tem um prazo de validade, e chegou o prazo de validade do Egito. Aí depois disso, o Egito começou a cair, começou a ter um declínio e foi dominado por vários povos. Esse período de esplendor do novo Império Egípcio durou até mais ou menos 622 a.C., quando os assírios dominaram o Egito. Triste o que aconteceu com o Egito, né? Então vamos estudar a cultura deles, para melhorar, ver o quão eles eram bons no período de esplendor deles. Vamos falar da escrita deles. Eles tinham 3 escritas: o hieroglifos, hierótico e demótico. O hieroglifos era baseado em ideogramas, já o hierótico era manuscrito e o demótico era a escrita mais popular que eles tinham naquela época. E a arquitetura daquela época era uma arquitetura monumental. Para que ela serve? O que ela é? Bom, ela serve para mostrar o poder do chefe de Estado. Então, o que ela tinha função no Egito? Mostrar o poder do faraó, para o faraó demonstrar o seu poder para os outros povos. E ela tem funcionalidade? Não, não tem. A única coisa que ela serve é para mostrar o poder do chefe de Estado. Um exemplo de literatura deles que eu posso te dar é o Livro dos Mortos, que tinha o hino do sol. Esse hino do sol eles cantavam quando a pessoa morria, para ela ir para o outro plano. Quando eu te falo de Egito, você lembra de múmia, né? Então, no processo de mumificação que os egípcios faziam, ele preparava o corpo todo para a morte, para eles enfaixar, para mumificar e guardar no canto. Nesse processo, onde eles retiravam as vísceras, os órgãos do defunto, eles aprendiam muita coisa sobre a anatomia, sobre o corpo humano. Afinal, eles tinham que saber como realizar uma técnica certinha para poder retirar sem estragar o morto. Então, eles tinham um vasto conhecimento sobre medicina. A religião deles é uma religião politeísta antropozoomórfica. Por que antropozoomórfica? É que eles tinham uma religião onde tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses tinham características animalescas, juntava as características físicas do homem com as características dos animais. Então, a maioria dos deuses tinha corpo de homem e cabeça de bicho. Era isso, na maioria dos deuses. Para a gente encerrar o nosso curso de Egito, eu vou te contar uma história sobre um fato religioso, um acontecimento religioso que aconteceu lá no Egito, para te mostrar o quão fanático eles eram. Olha só, em 1377, no Egito, o rei Amenófis IV, ele decidiu implantar o monoteísmo. Isso aconteceu porque os egípcios eram muito fanáticos religiosamente. Por quê? Porque em cada cidade egípcia tinha um templo dedicado a um deus específico. E o sacerdote que ficava nesse templo, que cuidava do templo, ele tinha muito poder de influência sobre aquela região, sobre aquela cidade. Então, em alguns casos, o sacerdote tinha mais poder de influência que o próprio faraó. Com isso, o rei Amenófis ficou puto, falou assim: não, vou ter que acabar com isso, eu sou faraó, eu que mando nessa merda. Aí, o que ele fez? Ele implantou o monoteísmo, chamando um deus só, que só tinha um deus, chamado Atom. E ele ainda teve a cara de pau de falar que ele era o descendente direto desse deus, se chamando, renomeando de Akhenaton. Vocês não acham que os egípcios acreditaram nisso, né? Então, em pouco tempo, eles foram lá, tiraram o faraó do poder, degolaram ele e logo logo o Egito voltou a ser politeísta de novo.
Então é isso, acabou a nossa aula, foi um prazer imenso ter você aqui no meu canal. Então, se você gostou, dá uma joinha, compartilha para mostrar para os outros o meu trabalho e comenta o que você acha que eu tenho que melhorar. Então, é nóis, falou!